Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu quero trazer um vídeo aqui diferente para vocês. Sempre eu trago assim nos meus stories, né, um vídeo brincando, com humor, né, do meu dia a dia e tal. Só porque hoje eu senti no meu coração de trazer um vídeo assim diferente, para lembrar você o quanto você é amado, o quanto você é querido, né? Às vezes a gente está na corrida do dia a dia e os problemas da vida acabam fazendo a gente esquecer o mais importante de tudo, que nós somos amados. Se a gente não é amado por pessoas próximas, pelo menos por Deus nós somos amados, né? Felizes as pessoas quem é amado por pessoas próximas, né? Eu tenho minha esposa, tenho minha família, né? Minha mãe, meu pai. Tem gente que não tem os pais, né? Mas não está desprezado porque Deus te ama, Jesus te ama, e hoje eu quero te lembrar disso. Quero começar aqui na palavra de Jeremias, no capítulo 5, que fala assim, ó: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Algumas linguagens vai falar assim: antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ou seja, antes que você fosse formado, gerado no ventre da sua mãe, a primeira pessoa que sonhou com você foi Deus. Você foi gerado no coração de Deus. Antes que você, sequer sua mãe sonhasse em ter você, seja você mulher ou seja você homem, antes de seus pais sonhar com você, primeiro você foi sonhado com Deus. Deus sonhou com cada detalhe do seu cabelo, com cada detalhe da sua pele, com a sua aparência, né? Deus sonhou com você. Você é querido por Deus, você é amado por Deus. E esses dias eu tava vendo um comentário num vídeo, o cara falando assim: eu fui cristão por muitos anos e passei a ser ateu porque eu trabalhei no hospital e vi crianças, idosos morrendo de câncer e Deus nunca fez nada e tal. Mas para quem se diz cristão, se não conhece que com Cristo a morte não é o fim, mas sim a morte é o início, não está sendo cristão da maneira certa. Porque para as pessoas se desesperam em relação à morte, porque não sabe que a morte ela não é o fim, ela é o início para a vida eterna para aqueles que têm Cristo, para aqueles que têm parte com Cristo, que reconhecem Cristo como seu salvador da sua alma. Mas por que tem que reconhecer Cristo como salvador da minha alma? Aqui em João 14, no versículo 6, fala assim: então Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus aqui ele afirma que ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E aquele que quer chegar ao Pai tem que reconhecer Jesus como o Salvador da sua alma. Mas assim, mas por que tem que reconhecer Jesus, mas eu não reconheço Jesus, mas mesmo assim as coisas da minha vida dão certo? Porque Deus ele é um Pai amoroso. O amor de Deus ele é incondicional. Ou seja, mesmo que você não ame a Deus, ele te ama da mesma maneira. Mesmo que você não acredite em Deus, ele não deixou de te amar por causa disso. Então, ele não é um ditador que, você me ama ou sua vida vai dar tudo ruim, vai dar tudo errado. Não, Deus não é assim. Tem coisas na vida da gente que a gente procura. Coisas que dá errado é ir da gente. Má administração, às vezes fala o que não deve na hora da ira e tal, caça problema, a gente está procurando, né? Mas aquelas pessoas que creem em Jesus sabem que a morte não é o fim, porque a vida eterna começa através da morte, ali com Jesus, né? E as tribulações dessa vida não pode se comparar à glória de Deus. Ou seja, a glória que Deus tem para nós é muito maior do que os problemas que essa vida tem para nós. Os problemas não podem apagar essa glória de Deus na nossa vida, que Deus tem para nós, porque nós somos seres espirituais, passando por uma experiência carnal. A partir do momento que a pessoa entender isso, que nós não somos seres carnais para passar por uma experiência espiritual, não. Nós somos seres espirituais. Nós somos gerados no coração de Deus. Deus emprestou essa carne para nós, esses ossos, para a gente viver nesse mundo. Mas um dia, esse fôlego de vida que Deus emprestou para nós vai ser tomado de volta. Deus vai pegar emprestado, Deus vai pegar de volta para trás. Mas acabou? Não acabou. Porque aí vai começar
a vida eterna com Deus, aqueles que têm parte com Cristo, aqueles que têm parte com Deus. Ah, mas por que eu tenho que ter parte com Deus para poder ter uma vida eterna após a morte? Porque é simples. Depois que essa vida acabar, a casa é de Deus, né? O mundo é de Deus, o que vai haver após a morte é Deus. Então, tipo assim, vamos te dar um exemplo. Você tá para morar numa casa. Você vai morar numa casa de uma pessoa que você não tem afinidade, uma pessoa que você não tem intimidade, uma pessoa que você mal conhece? Não vai, né? Pois é. Depois que essa vida termina, a vida terrena, que essa carne morre, esse corpo padece, a vida com Deus começa, a vida eterna, a verdadeira vida. E, tipo assim, se você não tem afinidade com Deus, como que você vai morar com Deus? Se você não tem Jesus como salvador da sua alma, porque é através dele que você vai chegar a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por mim. Ou seja, não tem outro caminho, não tem outra forma de você chegar a Deus. Se você não reconhece Jesus como salvador da sua alma, você não tem acesso a Deus. Não quer dizer que Deus não vai deixar de chamar, que as coisas não vai deixar de dar certo na sua vida. O problema vai ser quando você partir dessa vida, entendeu? Para outra, para a vida eterna. E estamos vivendo um momento aí que a cada momento isso pode acabar acontecendo, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui numa igreja, numa roça, na Boa Sara, e tinha um irmão lá contando um testemunho de uma vaca que ele tinha lá que estava para parir. E para quem mora na roça, a vaca que pare bezerro fêmea é lucro. Para eles, macho já não é lucro, né? E ele estava orando, pedindo a Deus para que seja uma bezerrinha fêmea e tal. E quem é da roça conhece a pelagem da vaca e sabe mais ou menos que tipo que vai nascer, se é macho, se é fêmea e tal, né? E tudo indicava que seria um bezerrinho macho. E ele começou a orar, pedindo a Deus, oh Deus, por favor e tal, tem misericórdia, eu preciso de uma bezerrinha fêmea para dar o lucro para mim e tal. E Deus abençoou que nasceu uma bezerrinha fêmea para ele. Aí ele contando esse testemunho, ele falou assim, gente, pode parecer bobo para uns, mas para mim que mora na roça e tal, eu senti uma simplicidade tão grande no momento que ele contou esse testemunho, e na hora Deus falou comigo no coração. No meu coração, que Deus agrada daquilo, da simplicidade, da humildade, sabe? De você ser grato a Deus. Você quer ver milagres extraordinários na sua vida, mas você não é grato pelos pequenos milagres que Deus faz. Hoje, você acordou. Ah, mas eu vou para academia, eu faço uma dieta, eu cuido da saúde. Beleza. Mas você sabia que seu coração do nada pode parar? Seu cérebro do nada pode desligar? Porque é corrente elétrica, do nada. É chamado de morte por causas naturais. Ah, mas isso acontece com idoso. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer idade. É causas naturais. Então seja grato a Deus pelo milagre que você tem de estar vivo hoje, de você ter acordado. Você tem o arroz, o feijão para comer, seja grato a Deus, né? Talvez você não tenha hoje a mistura para arrumar no meio da comida. Talvez hoje você está acamado, está doente. Mas seja grato a Deus pelo pouco que você tem. Porque as provações desse mundo são passageiras. As coisas desse mundo vai passar, vai acabar. Toda dificuldade, toda dor que você está sentindo é temporário. Vai chegar um momento que tudo isso vai passar. Tudo nessa vida passa. Se os momentos bons passam, os ruins também vão passar. Então eu não sei o que é o que você está passando hoje, qual que é o problema, se é doença, se é o desemprego, se é problema financeiro, né? Talvez, mas não foi culpa minha do meu problema financeiro. Talvez é um período que você precisa passar para você aprender alguma coisa. Nada nessa vida é perfeito, gente. Perfeito é só Deus. Perfeito só vai ser depois que a gente alcançar Deus, que a gente parte dessa para melhor, que vai ser a vida eterna com Cristo, né? E só tem Jesus. A própria palavra de Deus fala aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui para você. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Pois existe só um Deus e uma só pessoa que une Deus com o ser humano Cristo Jesus. Ou seja, eu te mostrei aqui na palavra de Deus em 2 lugares, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele é um mediador, que através dele nós temos acesso a Deus, que através dele nós temos acesso ao Pai. Essa vida que a gente está passando, ela tem dificuldade. Essa vida que a gente está passando, a gente vai sofrer dor, a gente vai sentir dor, a gente vai passar por lutas.
mas é uma preparação para a gente poder aumentar a nossa fé em Deus, porque a gente não está abandonado. A gente passa por dificuldade, mas aquele que procura Cristo para passar essa dificuldade alcança consolo. Quantas e quantas vezes eu estava num momento até mesmo de desespero, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem isso, aquilo para me arrumar, para me ajeitar e tal, e eu não sei o que eu vou fazer. Mas sempre a palavra de Deus sempre me consolou, sempre me deu esperança, e o melhor, sempre eu vi a mão de Deus na minha vida agindo. Gente, eu vejo a mão de Deus na minha vida todos os dias, no trânsito que eu trabalho. Quase todos os dias eu vejo um livramento que Deus me dá de um acidente de trânsito. Já me deu um livramento de morte. De uma vez que eu fui ultrapassar um caminhão e foi até vacilo meu, fui ultrapassar um caminhão, o cara também não deu certo no meu retrovisor e já virou com esse caminhão. E quase, tipo assim, se eu tivesse uma velocidade mais acelerada, eu teria ido para debaixo das rodas desse caminhão. Ou se eu tivesse mais próximo, porque eu joguei foi mais para a ponta desse caminhão para sair, né? Tipo assim, se eu tivesse mais próximo, eu tinha entrado no meio desse caminhão, tinha ido de arrasta também. Né? Deus tem um tempo dele, né? A gente se apega à vida porque a gente é ser humano, a gente tem medo. A gente não sabe o que vai encontrar a gente depois que o coração parar, que o cérebro desligar, a gente não sabe, né? Claro, a palavra de Deus nos conta que depois da morte há a vida eterna com Cristo. Mas a gente tem medo porque a gente é ser humano e é normal isso. A gente tem medo da morte, querer se agarrar à vida. Porque é normal, a gente é ser humano. Mas que hoje você saiba que você é amado, que você é querido por Deus, que Deus não te abandonou, Deus está com você, do seu lado, caminhando com você. Quando você chora, Deus chora ao seu lado. E o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder para te consolar. Basta apenas você convidar ele para fazer parte da sua vida. Nessa manhã, que agora é manhã, não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas que você possa convidar Jesus para ser o salvador da sua alma. Convidar o Espírito Santo de Deus para fazer morada na sua vida, no seu lar, no seu coração. Porque a partir do momento que você tem Deus Pai como seu Pai, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a gente foi adotado. Deus não é um tirano, Deus não é um general que se você pisar fora da linha ele vai te matar. Não, ele é seu Pai. Ele vai te corrigir quando você estiver errado. Às vezes a correção de Deus dói, mas às vezes é necessária a correção de Deus. Porque para ter parte com ele, a gente precisa andar conforme a vontade dele. Ah, mas tem que andar conforme a vontade de Deus? Ele é o Criador. Não é porque ele é o ditador. Ele deu as regras. Se você for parar para poder analisar, o que Deus pede? Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. E tá errado isso? Deus te pedir isso? Tá errado? Amar o seu próximo como você ama a si mesmo? Tá errado Deus pedir isso? Não tá. Ah, mas porque não, tem que se renunciar, cortar na própria carne. Isso aqui, ó, os desejos dessa carne, isso aqui morre. Quando você for para a vala, isso aqui acabou. Os seus desejos também não adianta ter dinheiro, não adianta ter beleza, não adianta ter nada. A partir do momento que seu coração encerrar, acabou, você não vai levar nada pro túmulo. No túmulo vai virar só o pó. Até seus ossos, daqui muitos e muitos anos, vai virar pó. Até seus ossos. Porque nós viemos do pó. E ao pó nós vamos retornar. Então, não adianta. Ah, porque dinheiro, beleza, nada. Tudo vai ficar nessa vida. Aprende a cortar na sua própria carne, em outras palavras. Aprende a se negar a si mesmo e toma a tua cruz. Porque o fardo de Deus é leve e o jugo dele é suave. Mais suave do que desse mundo que vai te julgar. Mais suave do que desse mundo que vai apontar o dedo na sua cara dos seus erros e vai querer te humilhar, te botar pro chão, porque alguém quer crescer em cima de você. Deus não é assim. Deus, ele te ama, ele te compreende e ele tá com você. E que essa palavra de hoje possa entrar no teu coração. Não sei quem tá precisando ouvir isso, mas você é amado, você é querido, mas acima de tudo, você tem que ter Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador.